de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, o versículo 14 em diante. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 em diante da palavra do Senhor. E nos diz da seguinte forma: fazei todas as coisas sem murmurações nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como estrelas no mundo, retendo a palavra de Cristo, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me alegrar do fato de que não foi em vão que corri e trabalhei. Amém. Esse texto da palavra do Senhor, ele nos ensina e nos alerta como você está fazendo as coisas e prosseguindo a sua vida. Há pessoas que já amanhecem se reclamando, murmurando, reclama da vida, reclama do trabalho, reclama da família, reclama de todas as coisas. E isso é prejudicial à vida do ser humano. As reclamações e as murmurações, elas são terríveis para a sua vida, sim. Elas nem deveriam fazer parte do nosso cotidiano. Mas o ser humano, ele sempre está insatisfeito com alguma coisa. Sempre algo não está de acordo ou lhe agradando. E por isso a tendência é sempre se queixar, é sempre reclamar, é sempre murmurar. Ao invés de levantar o seu dia agradecendo, louvando a Deus, até lendo a sua palavra, mas já começa a reclamar, e nada dá certo, e nada está bom. A recomendação da Bíblia é fazei todas as coisas, não é só algumas. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem reclamações, sem queixas, sem discórdias. Há pessoas que por qualquer motivo estão discordando, contendendo, brigando, discutindo. Pode ser um casal, pode ser uma família, pode ser você no seu trabalho. E quantas vezes você está se queixando até do alimento, reclamando. Eu não queria isso, eu queria outra coisa. Mas agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo que você possui. Agradeça pelo trabalho que Deus lhe deu. Agradeça pela família que você tem. Quanto já não tem família? Quanto já não tem o alimento? Quanto já não tem uma casa onde morar, onde repousar? Troque a murmuração, a reclamação, pelo agradecimento. Você que vive a reclamar, a se queixar, saiba que a Bíblia diz que as palavras, elas têm poder, então tenha cuidado com as suas palavras. Não fique se maldizendo. Não fique dizendo nada dá certo em minha vida, nada vai dar certo. Ao invés dessas reclamações, procure agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dom da salvação. Você talvez tenha levantado hoje e reclamado já tanto, tenha reclamado porque levantou, porque queria estar dormindo um pouco mais, e se queixou por aquilo que você tem, por aquilo que ia fazer. Você já não começou o dia tão bem, não é verdade? Você já não começou o dia tão animado desta forma. Há dias e dias. Crie um hábito em sua vida, mas não da murmuração e reclamação. Tudo que você vê, não precisa reclamar.
Mesmo muitas vezes alguma coisa está errado. E você arruma motivos para as queixas e reclamações e até discórdia. E às vezes, quando o seu dia não está bem, você deixa até outras pessoas não terminar o seu dia bem. Você acaba querendo descontar em outros os seus problemas, as suas dificuldades. Não faça isso. Troque as suas queixas e murmurações pelo agradecimento. Faça tudo, mas sem reclamação. Seja no que você fizer, procure em tudo agradar ao Senhor. Para que vos torneis filhos de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis, puros e sinceros, íntegros, no meio de uma geração perversa e corrompida. Você não deve usar a desculpa da geração em que nós vivemos para viver a reclamar. O mundo, como a Bíblia diz aqui, uma geração perversa e corrompida. Ou seja, algo que é corrompido é que deixou o seu estado original e corrompeu-se, degenerou-se, mudou a sua forma. E esta geração que nós vivemos é uma geração perversa, é uma geração má, onde a maioria pensa só em si próprio, no seu bem-estar próprio, mais do que na vontade de Deus. E muitas vezes, para chegar em alguns lugares, em alguns cargos, eles não se importam de pisar os outros, de maltratar, de pisotear, de falar mal. É uma geração má e perversa, porque tem abandonado os princípios do Senhor, tem abandonado a palavra de Deus, e o mal que isso tem feito. Esta geração, se ela quiser ter paz, ela precisa se voltar para Deus. Essa geração, se quiser ter a bênção do Senhor, ela precisa retornar para o seu Criador. Uma geração que tem se afastado mais e mais, ela é chamada aqui geração má e perversa, ou corrupta. E para que você se torne um filho de Deus, sim, por que se tornar? Você pode perguntar, mas pastor, todos somos filhos de Deus? Todos somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus, sim. Mas filho é aquele que foi recebido. Ou seja, todo aquele que creu e recebeu a Jesus, ele passou a ser filho de Deus. Porque qual filho não deseja obedecer o seu pai? Se você disser que todos são filhos de Deus, então imagine tantos filhos que estão mais desobedecendo do que obedecendo. Aí eu pergunto, esse pai está alegre ou triste com o filho que não faz a sua vontade? O filho que não faz a vontade do seu pai, o pai se alegra ou se entristece? Logicamente, o pai se entristece quando o filho não lhe obedece, quando o filho não faz a sua vontade. E você, nesta manhã, que diz ser filho de Deus, você tem mais obedecido ou desobedecido ao seu pai? Você tem feito mais a vontade do seu pai ou não tem feito a vontade do seu pai que está no céu? Para que você se torne um filho de Deus, no meio de uma geração perversa e corrompida, é melhor você se afastar dos hábitos desta geração perversa e dos costumes dela, que só tem levado a sua alma a pecar e a se distanciar do Senhor. Nós vivemos numa geração que ela quer tudo na hora que quer, que pede. Nós vivemos numa geração que se queixa e se reclama por tudo e tem tudo. Uma geração que se alimenta todos os dias, que sai ao seu trabalho. Veja que privilégio você ter um emprego, você ter uma casa, você ter uma família. Agradeça.
Mas essa geração perversa e corrompida, ela tem se queixado, e muitas vezes até do próprio Deus. Porque alguns dizem, se Deus é bom, por que permite isso? Se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Por que o mal está vindo? Por que a destruição está chegando? Que geração mal e perversa. Que geração que não aprendeu a glorificar a Deus. Que geração é esta que só busca os prazeres e não faz a vontade do Senhor? Oh, meu amado, Deus está falando através da sua palavra. Os homens têm abandonado seu Criador. Os homens têm se esquecido da vontade de Deus. Algumas vezes até falam em Deus, mas o coração está distante dele. Honra com os seus lábios, honra com a sua voz, fala bem, mas o coração está distante do Senhor. É a geração mais perversa que a Bíblia diz. Mas os filhos de Deus resplandeçam como estrelas no meio deste mundo corrompido. O sentido de estrela é de guiar, é de conduzir, brilhar, resplandecer, ser diferente. Seja diferente, fazendo a vontade do Senhor, resplandeça no meio das trevas. Se alguém fez, não é obrigado você fazer. Se alguém disse, não é obrigado você dizer. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo, todo mundo está falando. Você não pode ser todo mundo. Você é o filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não pode fazer porque os outros fazem, ou porque os outros estão indo, ou porque os outros estão dizendo. Resplandeça, brilhe, faça a diferença, faça a vontade do Senhor. Olha, é tão pequeno o número desses que resplandecem, que brilham no meio das trevas, no meio deste mundo que tem se tornado algo quase escasso. Fazer a diferença hoje, ser diferente, no falar, no andar, no vestir, no tratar, nos exemplos, tem sido quase raro. É por isso que a Bíblia diz que poucos acertam o caminho do céu. Não é muitos, não. São poucos. Aí você está enganado com a multidão, com muitos, mas são muitos que têm abandonado. São poucos os que têm encontrado. E Deus, ele está com estes poucos, ainda que seja minoria. Mas resplandecem, brilham, fazem a diferença. E Deus, ele recebe e contempla e abençoa aqueles que têm vivido de forma exemplar nesta geração, sendo um exemplo, sendo uma luz para outras pessoas, para que possam conduzir outros à salvação e ao caminho do Senhor. Então, se você, nesta manhã, decidir mudar essa queixa, mudar essas reclamações, estas discórdias, pelo agradecimento, faça isso. E a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor estará com a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Faça todas as coisas sem reclamações, sem murmurações, e você verá a bênção de Deus a cada dia mais em tua vida. E você será um filho que agrada a cada dia mais ao Senhor. Você crê nisso? Esta palavra? Então receba esta palavra. Tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento este irmão, esta irmã,
Este que nos ouve, Pai, neste momento que a tua palavra está chegando em sua casa, em seu lar, Senhor, transforme a vida e esta pessoa consiga deixar as reclamações, as discórdias, as murmurações e engrandecer mais o teu nome, te servindo, te adorando. Eu te peço, ó Deus, muda este coração endurecido e faz algo novo. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, confiando e já agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus abençoe.